Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula sobre aprendizagem consciente. Aqui é o professor Thiago Benedetti. E nesse vídeo eu quero te falar sobre os meus cadernos e te fazer uma recomendação, tá? Eu pessoalmente recomendo que você utilize para estudar no seu dia a dia cadernos de folha pontilhada, algo mais ou menos assim, certo? Tá vendo, ó? Folhinha pontilhada. Mas enfim, deixa eu te falar sobre o uso de cadernos como um todo para daí chegar nesse ponto. Repara só. Eu defendo sempre que o teu estudo ele precisa de anotações o tempo todo, né? Fazer anotações significa utilizar a escrita significa o quê? Significa materializar seu pensamento. Então, uma coisa muito básica para todo mundo que estuda é o quê? Estudar significa produzir, significa pensar através da escrita, certo? E, portanto, na vida de todo estudante, a escrita, assim como a leitura, assim como a resolução de questões, assim como a revisão, precisa ser uma constante. E aí tem o seguinte, quando a gente fala de escrita, normalmente a gente pensa em cadernos. Claro que a gente pode falar em digitação, material digital, mas nesse ponto aqui desse vídeo eu quero me apegar somente a essa questão da escrita mesmo, tá? Escrita manual. E aí o que acontece, ó? A nossa escrita, ela normalmente acontece assim, né, em cadernos que tem as linhas, né, ou seja, deixa eu pegar aqui a parte branca, cadernos que tem pauta, certo? E a pauta, não tem nada de errado com ela, tudo bem, você pode ter cadernos assim, geralmente todo mundo tem cadernos assim, e a pauta, ela te permite isso, né, te permite fazer assim uma escrita linear, e tá tudo bem, certo? O importante é você escrever. Só que, quando você vai aprendendo outros métodos de anotações, se você gosta de usar, por exemplo, algum método assim mais esquematizado, mais desenhado e tal, o que acontece? Aqui você já tem, de repente, uma coisa que pode te incomodar. Eu, por exemplo, tenho aqui essa anotação, nesse caderno, desse jeito. Mas eu me incomodo. Por exemplo, eu não sinto que fica tão bem como eu gostaria que ficasse quando eu faço anotações assim, sabe? Em cadernos com linha de pauta, né? Porque a linha, ela me dá a entender que eu preciso escrever ali em cima dela, e isso meio que, sei lá, limita meu pensamento. Eu não gosto. Aí, né, para melhorar isso, a gente tem lá os cadernos brancos, então, né, de folha branca. Repara, aqui, folha totalmente branca, e aí nesses cadernos eu sinto, pelo menos, que eu tenho muito mais liberdade de escrita, né? As minhas anotações, elas ficam mais caóticas, talvez, mas por outro lado, ela segue ali uma não linearidade, o que é muito bom, porque afinal de contas, o nosso cérebro, ele não necessariamente pensa de forma linear, né? Então, a gente consegue manter ali um padrão de escrita tradicional, se você preferir, mas eu sinto, por exemplo, que eu tenho mais liberdade para escrever, né? Então, a minha escrita e a materialização do meu pensamento, eu acho que fica muito melhor, né? Então, eu uso o caderno branco, né, para fazer isso. E aí, com isso, eu consigo ter anotações, eu acho, mais libertas, né? Isso aqui dá uma libertação espiritual. E assim, para minha vida de estudante, caderno branco é a regra. Eu só uso isso, se não for caderno, são folhas soltas, aí eu vou organizando as folhas em pastinhas e tal. Só que o que acontece, né? O caderno branco, por exemplo, eu usei um caderno de folhas brancas ao longo do meu mestrado também, né? Ele permite, mais uma vez, que você faça anotações tradicionais, mas também permite que você tenha essa liberdade, né? Pelo menos eu me incomodaria de ter anotações assim num caderno com linha. Então, isso me dá uma liberdade maior de fazer alguma coisa diferente, de escrever de um jeito diferente, enfim, tá? E aí o que acontece? Eu fui percebendo com o tempo também que existem outros cadernos, né? Fui tendo contato com outros materiais e eu cheguei naquilo que eu acho hoje o melhor de todos. Então, repara, eu tenho aqui um caderno branco, nesse caso com folhas recicladas, o que é até mais confortável, né, visualmente. E aí eu cheguei nisso, que são os cadernos de folha pontilhada, que é o que eu recomendo que você utilize, se você puder, tá? A folha branca já resolve a sua vida, mas o pontilhado também é bem interessante. Então, o que é o pontilhado? Deixa eu te mostrar aqui. É isso, ó. É um caderno branco, mas ele vem com pontinhos de orientação. Digamos, é um caminho do meio entre a folha totalmente branca e a folha com pautas, uma vez que isso aqui te ajuda, né, a manter uma linearidade de escrita. Então, quando eu escrevo, por exemplo, né, no caderno com pontilhados, eu consigo usar a estrutura das linhas, né, para fazer uma coisa talvez mais organizada, mas eu tenho essa liberdade também
de ter um caderno que seria branco, para daí fazer o que eu quiser do jeito que eu quiser, certo? Então, se eu precisar desenhar, se eu precisar esquematizar, eu me sinto melhor, me sinto mais confortável, sabe? Não que eu não possa fazer nada disso num caderno com pauta, com linhas. Você pode até pensar assim, nossa, mas que frescura, dá para fazer tudo em qualquer coisa. Dá para fazer. Mas no meu caso, eu prefiro fazer assim. E, não sei, me sinto melhor escrevendo desse jeito. E aí eu só tô aqui para te recomendar isso, tá? O caderno com pontilhado, ele te dá, então, essa libertação espiritual, essa liberdade de escrever de qualquer jeito, em qualquer sentido, fazendo desenhos, fazendo esquema, como você achar que precisa fazer, porém, mantendo uma ordem, né? Porque algumas pessoas não gostam muito da folha totalmente branca, por quê? Porque a folha branca te deixa, assim, sem pontos de referência, digamos assim, né? E sem esse ponto de referência, o que acontece? Você começa a escrever e fica ficando tudo torto, tudo feio, tudo esquisito. E quem tem algum apego assim mais estético para sua escrita, acaba não gostando muito, tá? Então, o caderno de folha pontilhada, ele meio que é um caminho do meio, né? E é muito bom, por quê? Porque aí você consegue manter padrões, né, daquilo que você quer estudar, que você quer escrever, você consegue manter uma coisa mais organizada, em linhas retas, tabelas, colunas, etc., né, porque o pontilhado vai servir de marcação para você fazer tudo bem espaçado, tudo bem bonitinho. E aí, se você tiver um certo apego estético, como eu tenho muitas vezes, você consegue fazer boas anotações. Por exemplo, aqui, ó, para fazer um mapa mental todo alinhado, todo bonitinho e organizado, com espaçamento padronizado e tal, isso favorece. E essa beleza estética, digamos assim, enfim, esse padrão que você consegue gerar, isso favorece a tua aprendizagem, favorece a tua captação, assimilação do conteúdo, porque o belo, né, chama a tua atenção. Então, você vai ter um prazer maior, provavelmente, em escrever assim. Você vai ter um prazer maior em fazer uma anotação e depois uma revisão e um trabalho em cima disso, de uma coisa que você acha que ficou mais bonita, certo? É natural do ser humano. E aí, se você não quiser necessariamente usar folhas pontilhadas num caderno, até porque esses cadernos às vezes são um pouquinho mais caros, você pode simplesmente usar folhas avulsas, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, no site, no meu site, né, onde eu divulgo os meus trabalhos, eu tenho essa folhinha pontilhada se você quiser fazer download de graça, tá? Você faz o quê? Você pega, baixa a folha, ela vem frente e verso, né, pontilhada, e você imprime. Se você nunca teve essa experiência e também não quer comprar um caderno pontilhado, só quer fazer um teste primeiro, então faz isso. Baixa uma folha pontilhada, imprime ela frente e verso e usa, né, para você ver como que funciona, como que você consegue escrever em cima dela. E aí, essas folhas avulsas, você coloca em fichários, em pastinhas, como achar melhor. O importante é que você tenha sempre um recurso. Então, o que é uma folha pontilhada? Ela é uma espécie de recurso de estudo, certo? Um local para você escrever. Lembrando que a escrita manual, à mão, caneta, papel, é a melhor amiga de quem estuda e quem aprendeu o que estudou, certo? E aí, por isso, eu te recomendo que você use folhas pontilhadas para testar, certo? Se você não se habituar, experimenta as folhas totalmente brancas. Mas o que eu quero te dizer é, se possível, não para evitar, mas cuidado com a folha pontilhada, com a folha pautada, né? Esse caderno tradicionalzão aqui, cadê esse aqui? Esse caderno tradicionalzão aqui, muitas vezes, sem você perceber, ele limita teu pensamento. E aí muita gente quando me diz assim, Thiago, eu não gosto de fazer anotações, eu não vejo resultado, eu não sei fazer anotações, enfim, pessoas que ficam reclamando de anotações. Geralmente quando eu olho, são pessoas que usam o quê? Esse caderno tradicional. E por causa dele e da limitação que as linhas provocam no nosso jeito de pensar quando a gente escreve, essas pessoas reclamam que não gostam de fazer anotações. Aí quando você sai disso e vem para isso, as pessoas dizem, oh meu Deus, agora eu gosto, agora deu certo. Então, muitas vezes é só um instrumento que você está usando. Seja o pontilhado, seja a folha branca, fica a minha recomendação. Faça o teste, volta aqui e me conta o que você achou da experiência de escrever de forma mais liberta e não linear. Isso vai favorecer demais a sua aprendizagem e eu tenho certeza que você vai curtir muito mais fazer as suas anotações, beleza? Faz o teste e quando der, volta aqui e me conta.